Olá, o bilionário Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo, o historiador Yuval Harari, que escreveu uma história do Homo sapiens, e o cofundador da Apple, Steve Wozniak, e mais 1.000 especialistas divulgaram uma carta aberta nesta quarta-feira pedindo uma pausa de 6 meses no desenvolvimento de novos modelos de inteligência artificial. Eles alertam para grandes riscos para a humanidade em razão das dramáticas perturbações econômicas e políticas que a inteligência artificial vai causar, especialmente para a democracia. A carta defende a criação de sistemas de segurança com novas autoridades reguladoras, vigilância sobre sistemas de inteligência artificial, técnicas capazes de distinguir o real do artificial e instituições fortes para enfrentar o impacto social desta revolução tecnológica. Nos últimos meses, diz a carta, vimos laboratórios de inteligência artificial se lançarem numa corrida descontrolada para desenvolver e implantar cérebros digitais cada vez mais potentes que ninguém, nem mesmo os criadores, podem entender, prever ou controlar de maneira confiável. O texto acrescenta: devemos permitir que máquinas inundem nossos canais de informação com propaganda e mentiras? Devemos automatizar todos os nossos trabalhos, inclusive os gratificantes? E faz uma advertência dramática: devemos nos arriscar a perder o controle sobre nossa civilização? Estas decisões não podem ser delegadas a líderes de tecnologia não eleitos. Além do desemprego em massa, a inteligência artificial, entre outros males, pode ser usada para criar notícias e imagens falsas, fake news e deepfakes. Na semana passada, a Microsoft divulgou um estudo afirmando que o ChatGPT-4, criado pela empresa OpenAI, apresenta sinais de inteligência, de capacidade humana. Os críticos da carta veem o ChatGPT-4 como principal alvo e consideram improvável que o alerta leve a uma pausa, porque não é isso que indica a história do desenvolvimento tecnológico, que sempre tem, no fundo, também objetivos militares. No século XVIII, os ludistas quebravam as máquinas da Revolução Industrial na Inglaterra por causa das condições de trabalho e porque as máquinas fariam o trabalho dos homens. Era um movimento contra a industrialização, a mecanização, a automação e as novas tecnologias. Toda nova tecnologia produz um choque na sociedade, como advertiu o sociólogo canadense Herbert Marshall McLuhan, considerado o Papa das Comunicações, talvez o pensador que mais imaginou como seria esse novo mundo criado pela revolução tecnológica dos computadores. Houve tentativas de banir armas atômicas, energia nuclear, a televisão poderia prejudicar as crianças, iria acabar com o cinema. Muita bobagem se diz sobre as novas tecnologias, ainda tateamos no escuro, demoramos a entendê-las plenamente. É claro que seria ótimo que o mundo se livrasse da guerra das armas nucleares, mas como a experiência humana é feita de cooperação, competição e conflito, não foi possível, pelo menos até hoje, eliminar as armas e acabar com a guerra. A competição não vai parar, porque a inteligência artificial é estratégica para países e empresas. Quem não aderir à revolução tecnológica será superado por um concorrente ou, pior ainda, por um país inimigo. A Microsoft investiu 13 bilhões de dólares, cerca de 67 bilhões de reais, na OpenAI, para acoplar o ChatGPT-4 a seu mecanismo de busca, o Bing, para concorrer com o Google. O Google já está desenvolvendo seu próprio sistema de inteligência artificial para acoplar ao seu buscador, parece que se chama Bard. A Microsoft espera lucrar 92 bilhões de dólares com o investimento 472 bilhões e meio de reais. A disputa tecnológica faz parte da confrontação mais ampla entre Estados Unidos e China pela supremacia mundial, que é política, diplomática, econômica, militar, científica e tecnológica. A China tem planos de se tornar uma potência em inteligência artificial até 2030. Isso significa que a China não vai parar.
Uma questão central que a carta não aborda é como garantir o direito à privacidade e os direitos fundamentais do homem, porque, em última análise, o mais importante é se a nova tecnologia vai aumentar o poder e a liberdade dos indivíduos ou se será usada por governos autoritários e corporações para controlar e manipular os seres humanos. A guerra da Ucrânia completou 400 dias com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, italiano, fazendo uma visita à a maior usina nuclear da Europa, que está ocupada pelo exército da Rússia e fica na cidade de Zaporizhia, onde há uma intensa atividade militar. Ao sul de Zaporizhia, a Ucrânia bombardeou a cidade de Melitopol, em poder dos russos, que é estrategicamente importante para a Rússia manter o corredor que liga a região do Donbás, no leste da Ucrânia, reivindicada pelo ditador Vladimir Putin, a Península da Crimeia, anexada ilegalmente por Putin em 2014. O chefe da empresa de segurança privada Wagner, Yevgeny Prigozhin, também conhecido como chefe de Putin, chefe de cozinha, admitiu grandes perdas entre seus mercenários, mas afirmou que o exército da Ucrânia foi praticamente destruído na Batalha de Bakhmut. Não há razões para acreditar nisso, mas enfim, a Rússia tentou cercar a cidade de Advika, mas perdeu vários blindados e não avançou de acordo com o Serviço Secreto Militar Britânico. Putin admitiu pela primeira vez que as sanções internacionais têm consequências negativas para a economia da Rússia. As maiores perdas são de capital humano, os jovens e intelectuais especialistas em alta tecnologia que fugiram do país, também as empresas estrangeiras de tecnologia de ponta que saíram da Rússia, mas Putin insistiu que a Rússia está se adaptando e alegou que o desemprego está no menor nível da história. A Alemanha aprovou uma ajuda militar adicional de 12 bilhões de euros à Ucrânia, são cerca de 67 bilhões de reais, e a Espanha ficou de mandar mais 6 tanques Leopard de fabricação alemã para a Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky convidou o ditador da China, Xi Jinping, a ir à Ucrânia, mas nem sequer ligou para Zelensky, como se esperava, depois de fazer uma visita de 3 dias a Moscou, quando bancou o pacificador. Um dia depois dos Estados Unidos, a Rússia anunciou que não vai mais dar informações sobre suas forças nucleares estratégicas, porque abandonou o novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, também conhecido como START 3. A Casa Branca pressiona o Kremlin a voltar ao START 3. Era o último dos acordos que encerraram a Guerra Fria. Na verdade, o START 3 foi assinado em 2010, então a Guerra Fria terminou em 1991, então os acordos, o START 3 é uma renovação dos acordos START 1 e START 2 e trata das armas estratégicas, aquelas que podem ser usadas para atacar diretamente a Rússia e os Estados Unidos. Na chantagem atômica que faz contra os Estados Unidos e aliados, desde o início da guerra da Ucrânia, a Rússia anunciou que está fazendo um treinamento militar com mísseis balísticos intercontinentais IARs com capacidade nuclear e milhares de soldados. Os mísseis IARs são algumas das armas invencíveis de Putin. Se forem invencíveis como o exército da Rússia, talvez não sejam tão invencíveis assim. O ex-presidente conservador Maurício Macri não vai concorrer à presidência da Argentina na eleição de 22 de outubro, extremamente impopular porque não conseguiu resolver a crise econômica crônica do país. Macri foi derrotado pelo presidente Alberto Fernandes em 2019 e não tinha muita chance neste ano. A candidatura da aliança de oposição Juntos por el Cambio, Juntos pela Mudança, deve ser disputada pelo prefeito de Buenos Aires, Horácio Rodrigues Larreta, e a ex-ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, nas eleições primárias abertas, simultâneas, obrigatórias, PASSO, marcadas para 3 de agosto. Desde 2009, a Argentina realiza estas eleições primárias para escolher os candidatos. Com inflação de 102,5% ao ano, o peronismo vai mal. O presidente Alberto Fernandes tem 75% de rejeição
e a aprovação não passa de 20% em nenhuma pesquisa, e a vice-presidente Cristina Kirchner foi condenada por corrupção a 6 anos de cadeia e está proibida de exercer cargos públicos. Ainda cabe recurso em 24 de março, dia da memória e da verdade, porque é a data do golpe militar de 1976, houve manifestações de desagravo a Cristina Kirchner, apesar das críticas das mães e das avós da Praça de Maio, que não gostaram do uso político da data em que lembram a morte de seus filhos e o rapto de seus netos. O ministro da Economia, Sérgio Massa, seria um forte candidato se vencesse a inflação, mas isto parece cada vez mais improvável. O ex-vice-presidente e ex-governador da província de Buenos Aires, Daniel Scioli, atual embaixador no Brasil, perdeu as eleições para a Macri em 2015 e pretende disputar a candidatura da aliança governista que se chama Frente para Todos. Correndo por fora está o economista e deputado Javier Milei, um populista de extrema-direita, admirador dos ex-presidentes Donald Trump e Jair Bolsonaro. Milei é a grande novidade da política argentina, se é que suas ideias são novas. Está na frente dos peronistas nas pesquisas, com um discurso econômico ultraliberal e da antipolítica. Milei promete acabar com a crise econômica e com os privilégios do que chama de casta política. Entre suas propostas está acabar com o Banco Central da República Argentina. Se nenhum candidato obtiver 45% dos votos ou 40% e 10 pontos percentuais de vantagem sobre o segundo colocado, haverá um segundo turno em 19 de novembro. Os argentinos também votam para eleger 130 deputados, a metade da Câmara, e 24 senadores, um terço do Senado. O presidente eleito toma posse em 10 de dezembro. Com dores no peito e uma infecção respiratória, o Papa Francisco, o Papa argentino, de 86 anos, foi internado em Roma. O porta-voz do Vaticano descartou a possibilidade de que seja Covid-19. A cara do Papa, ao descer do veículo que o transportava, era de dor e sofrimento. Ao completar 10 anos de pontificado, em 3 de março, o Papa deu uma longa entrevista de 3 horas ao jornal argentino Perfil, em que declarou, e não foi pela primeira vez, que pode se aposentar, como fez seu antecessor, Bento XVI, o que não acontecia há 600 anos na Igreja, se sentir que não tem mais saúde para cumprir sua missão, que inclui viajar pelo mundo. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela atenção e até mais. Tchau!